Olá, capitalistas e capitalistas, eu sou Mário Goulart, o Analista. Estamos aqui no canal do Analista, que você já deve conhecer, do Expresso do Analista, mas se não conhece, inscreva-se no canal, dê o seu like e a gente fala no Expresso das notícias que estão acontecendo aí, do que está acontecendo de quente no mercado, mas hoje a gente vai falar eu estou fazendo uma série de vídeos com aquelas questões, aquelas perguntas que você sempre quis saber porque o seu agente autorizado, seu assessor de investimento falou para você, você não teve coragem de dizer que não sabia, teve vergonha de confessar sua ignorância, mas não tem problema, pergunta para mim que eu vou responder para você. E hoje a gente vai responder uma pergunta que vem de um amigo do canal aqui, o Adalberto Simões, nosso seguidor há bastante tempo. Ele fez uma pergunta muito pertinente. Nós estamos numa véspera de reunião do Comitê de Política Monetária, do Copom, e essa pergunta ela é bastante interessante. Eu acho que eu nunca expressei essa dúvida, mas realmente ela faz sentido. Por que os bancos centrais eles mudam suas taxas em termos de 25 pontos base ou 50? Sempre é um múltiplo de 25. Essa é uma pergunta interessante, porque não é 10 pontos base ou 50 pontos base? Qual que é a lógica para a adoção do 25? Lembrando, o que é um ponto base? É 1% de 1%. Então, 25 pontos base significa 0,25%. Por exemplo, hoje nós temos a taxa brasileira em 13,75 e muita gente fala que ela cairá 50 pontos base, ou seja, cairá 0,5% para 13,25. Outros falam que vai cair só 25 pontos base, vai cair para 13,5%, ou alguns mais afoitos já falam em 75 pontos base, ou seja, ela vai cair para 13%. Qual é a lógica por trás de usar esse múltiplo de 25 pontos base ou 1/4 de 1%? Muito bem, a gente foi procurar e descobrimos que não existe uma regra fixa. Na verdade, isso foi uma convenção que acabou sendo criada ali no fim dos anos 80, quando o Fed nos Estados Unidos, o Banco Central Americano, começou a trabalhar com metas de juros e eles testaram esse 25 e acabou virando o número padrão. Por quê? Porque 25 pontos base parece ser um número pequeno o suficiente para você fazer ajustes finos, sem que ele seja pequeno demais para você precisar de muitas reuniões. Se você tivesse, por exemplo, 10 pontos base, talvez a resposta da economia a esse número seria muito pequena e seriam necessárias mais reuniões e mais mudanças de taxa base nos países, nas economias. Então esse número parece dar um ajuste fino com mais resposta e você pode sempre usar múltiplos desse número para ajustar mais. Por exemplo, a gente teve aí nos casos do Corona Crash, a gente vai olhar mais detalhadamente mudanças muito mais expressivas e muitas vezes a gente usa 50 pontos base ou 75 pontos base, até 100 pontos base, até mais em alguns casos. A gente vê aí recentemente o Chile alterou sua taxa, reduziu sua taxa de juros em 100 pontos base, ou seja, em 1%. Mas existem exceções nesse caso? Existem, e a gente vai mostrar para vocês aqui. A primeira e a mais interessante aí vem da Índia. A Índia usa bastante umas mudanças fora de padrão, como essa noticiada aí no final de 2022, onde ela aumentou sua taxa base em 35 pontos base, ou seja, 0,35 para 6,25, chegando até em um número mais normal, né? A Índia tem uma tradição aí que a gente vê que ela usou isso mais de uma vez e a gente olha aqui, olha só que interessante. Antes do próprio Corona Crash, em 2019, ela já fez uma redução aí da ordem de 0,35, ou seja, 35 pontos base. Depois, no Corona Crash, ela caiu de 4,40 para 4% de taxa de juros. Ela voltou em maio de 2022 a subir para 4,40 de novo, de 4 para 4,40, depois foi fazendo ajustes normais de 50 pontos base, até chegar essa mudança aí de 5,90 para 6,25. A Índia é a única usuária desse negócio? Não, não é. Eu acredito que existe até uma raiz britânica isso, porque outra ex-colônia também usou isso aí e ela deixou a gente pode chamar de uma herança. A gente vai ver aqui o caso da Austrália, olha só que interessante. A Austrália também, ela caiu em 2020, ela caiu de outubro para novembro de 0,25 para 0,10, ou seja, ela fez uma queda de 15 pontos base e se manteve um tempão aí
em 0,10, em 10 pontos base de taxa de juros, mas depois ela manteve esse padrão e continuou usando os múltiplos de 25. E você olha aqui no número verdinho, olha só que interessante, a gente tem aqui, hoje em 2023, 4,10, ou seja, um legado interessante aí, ficou esse valor quebrado, esse valor pouco usual, ele pareceu resistir aí ao final das mudanças e se manteve. A próprio Reino Unido, o Bank of England, também baixou na crise do corona de 25 pontos base para 10 pontos base, ou seja, 15, só que depois, passado esse problema, eles subiram só 0,15 para voltar para 0,25 e seguir adiante com esse número. Então, eu espero ter respondido para vocês, mostrei os casos de exceção. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me contatem aí pelos comentários, terei a maior alegria em tentar descobrir suas perguntas. Se tiver alguma dúvida adicional sobre esse assunto, puxa, eu conversei até com um amigo do Banco Central sobre isso e ele me ajudou um pouquinho a tentar elocubrar a razão desse negócio. Não é uma questão fácil, mas ela está aí dada. Eu agradeço a todos vocês, um grande abraço e até a próxima.